Red Dead Redemption 2. O tão esperado game finalmente chegou no PC. E é claro que junto com ele, já devem ter milhares de testes publicados com os processadores e as placas de vídeo do momento. Mas será que alguém vai testar os requisitos mínimos para ver como eles ficam? Provavelmente não. Então joga fora esse 8700K e pega o FX, que agora a coisa vai pegar fogo. Mas o que exatamente a Rockstar está divulgando como requisitos mínimos? E eles são para quê? É para abrir o jogo? É para jogar em HD? Para jogar em Full HD? E será que eles realmente testaram os requisitos mínimos? Escreva aí nos comentários o que vocês acham, porque eu tô até agora em dúvida se eles testaram isso ou não. Bom, antes da gente partir para os testes, vamos analisar esses requisitos, começando pelas placas de vídeo. Do lado da AMD, foi indicada uma R9 280. Essa placa é basicamente um refresh da HD 7950 com uma pequena diferença de clock. Ela usa o chip Tahiti da primeira geração da arquitetura GCN. A frequência de boost é de 933 MHz. Na parte das memórias, temos 3 GB de GDDR5 rodando a 5000 MHz. Eles estão organizados em 12 chips de 256 MB com uma largura de banda de 384 bits. Do lado da Nvidia, a escolha é uma GTX 770, que é outro refresh, dessa vez da GTX 680. Ela utiliza um chip GK104 da arquitetura Kepler. No caso da 770, também existe uma diferença de clock no core e dessa vez também nas memórias, que foram ajustadas na nossa GTX 680 com o auxílio do MSI Afterburner. Diferente da 280, a nossa placa Kepler conta com apenas 2 GB de GDDR5. Eles estão organizados em 8 chips de 256 MB com uma largura de banda de 256 bits. Tudo isso parece muito interessante, mas daí você vai olhar o preço dessas placas e percebe que o mercado de hardware usado no Brasil não tem sentido. A GTX 770 foi lançada em 2013 e a R9 280 em 2014. E o que isso significa? Que qualquer uma dessas duas placas vai estar bem usada. E daí você começa a procurar o preço das placas funcionando hoje, porque tem um monte dessas placas com defeitos sendo vendidas a R$200 e até mais. E o que você descobre? Que uma placa dessas funcionando vai estar custando uns R$400. Se é para comprar uma placa usada nessa faixa de preço, por que não pegar uma RX 470 da China, que é uma placa infinitamente superior e custa na faixa de R$300? Faz muito mais sentido, né? Mas enfim, isso é apenas uma advertência que nós não recomendamos comprar essas placas que vão ser usadas nos testes hoje. Esse é para ser só um vídeo divertido. A gente está tentando descobrir se a Rockstar chegou a testar esses requisitos mínimos e do que será que eles são capazes. Partindo para o processador, do lado da Intel a gente tem o lendário i5-2500K. É um processador de 4 núcleos e 4 threads da arquitetura Sandy Bridge. Ele tem o clock base de 3.3 GHz e o turbo em um núcleo chega até 3.7 GHz. Mas assim como toda a série K da Intel, ele é desbloqueado para overclock. E essa geração em particular tem uma litografia bem afinada, onde 5 GHz finalmente começou a se tornar algo mais comum nos chips desbloqueados. Do lado da AMD, nós temos um FX, mais especificamente o FX6300. Ele é um processador de 3 módulos e 6 cores. A arquitetura dos FX é meio controversa e já sofreu até um processo pelo fato de os núcleos compartilharem recursos dentro do mesmo módulo. Mas enfim, ele tem o clock base de 3.5 GHz e o boost máximo é de 3.8 GHz. Assim como o 2500K, ele também tem um multiplicador destravado para overclock. E diferente do Zen 2 que veio no limite do silício, ele tem uma boa margem para overclock. Para os nossos testes, vamos utilizar a ferramenta de benchmark interna do jogo, que foi a mesma utilizada no desafio das APUs Ryzen. É aquele benchmark zoado que às vezes a câmera não vira. Às vezes o Arthur corre em câmera lenta. Às vezes ele não aponta um revólver. E às vezes ele é até atropelado. Mas apesar de todas essas peculiaridades, ele até que é bem consistente para medir performance. Nós começamos os testes logo quando o jogo foi lançado, junto com as APUs. E de cara já tivemos vários problemas. O primeiro deles foi que o 2500K travava o tempo inteiro. E isso não fazia sentido nenhum, porque o FX6300, mesmo tendo 2 cores a mais, tem uma performance multicore inferior até mesmo em testes sintéticos. Dá pra ver claramente que quando o 2500K não tá travando, a performance dele é bem melhor que do FX. A partir daí, comecei a procurar soluções na internet. E achei uma. O pessoal estava desabilitando um core pro jogo no Windows. Testei isso primeiro com a R9 280 e funcionou. E pior que a performance nem ficou tão diferente de quando o jogo funcionava bem com os 4 cores. Já com a placa de vídeo da Nvidia não teve jeito. O jogo continuou travando mesmo botando os 3 cores.
E olha que a gente tentou rodar várias vezes para ver se ia passar, né? Vai que entra no cache, melhora. A partir daí eu já nem sabia mais o que ia fazer esse vídeo, né? Não ia dar pra botar um gráfico e mostrar os resultados porque não ia fazer sentido. Tudo travado, sim. Enfim, parece que a Rockstar não se deu nem o trabalho de testar esses requisitos mínimos. Palhaçada. Daí no meio tempo saíram patches, atualizações de drivers e outras coisas onde notas informavam que haviam corrigido questões de stuttering, entre outras coisas. E lá vamos nós testar tudo de novo. Quando eu digo tudo de novo, é tudo de novo mesmo. O clima do benchmark já estava até diferente agora. Não tinha mais neve, e vai saber o que mais mudou com esses patches. Sabe aquele ditado, tempo é dinheiro? Pois é, além dos R$240 que foram para a Rockstar nesse jogo, também se foram horas e horas de teste, porque a empresa não foi capaz de lançar o jogo sem um monte de problemas. Mas tudo bem, chega de reclamar. Com o jogo todo ferrado, em 720p no baixo, a performance do nosso 3400G com overclock ficou mais ou menos o mesmo nível dos requisitos mínimos. Mas e como que um setup sem placa de vídeo dedicada, usando apenas os gráficos integrados, consegue isso? E a resposta é simples, é o gargalo de CPU. Claro, daria para fazer um overclock nos dois e talvez assim bater os 60 FPS, mas o jogo fica tão feio e borrado que na minha opinião não vale a pena. Passando para Full HD, ainda com tudo no baixo, o jogo continua feio, mas não basta ser feio, tem que ter alguma outra cagada da Rockstar aqui. E é claro que isso ia acontecer. A GTX 770 não aceita Full HD, porque segundo a Rockstar, não tem memória de vídeo suficiente. O jogo tá todo quebrado e travando, mas o que realmente vai estragar minha experiência de jogo vai ser o swap de 25 MB de memória de vídeo. Não podia ter uma advertência para o usuário, olha, não recomendamos aplicar essas configurações porque o jogo pode ficar instável. Não, eles tinham que simplesmente proibir o usuário de conseguir botar essa configuração. Mas tudo bem, não foi difícil editar o arquivo de configurações para conseguir fazer isso na mão. Antes do patch, o kit que mais dava FPS era com tudo da AMD, a R9 280 com FX 6300. Já depois do patch, passou a ser o inverso, o 2500K com a 770. Porém, apesar de ter uma média de FPS maior, a placa da AMD entregou uma experiência mais consistente, conforme a gente consegue observar nas quedas, que são representadas pelo 1% low. Aliado ao fato de que as texturas no baixo ficam muito feias, eu considero que a placa da AMD é uma opção melhor aqui, já que ela tem 1 GB a mais de VRAM, e isso permite que a gente aumente a qualidade das texturas sem maiores problemas. Dá para ver também que agora não temos mais um gargalo no processador, e por isso, o nosso 3400G com overclock fica significantemente atrás das placas dedicadas nos requisitos mínimos. Mas o mais engraçado em relação às APUs ainda está para vir no próximo teste. Passando para a configuração que nós chamamos de médio, que basicamente consiste em botar tudo no médio e usar 75% de escala, a gente tem resultados bem interessantes. Isso acontece porque nas GPUs dedicadas, a performance fica um pouco pior do que no low, enquanto no gráfico integrado do 3200G ou 3400G, ela é um pouco melhor. E então, a margem que era na casa de 27% agora passa para apenas 14%. E isso significa que o 3400G com overclock, mesmo recebendo vários alertas na hora de abrir o jogo, tem uma performance bem próxima do que foi recomendado nos requisitos mínimos usando essa configuração gráfica. A última configuração gráfica que testamos foi o preset do Xbox One X, que segundo a Digital Foundry é mais ou menos isso que está aparecendo aí na tela para vocês. Notem que nessa configuração a textura fica no Ultra, e mesmo com a 280, que tem 1 GB a mais de VRAM que a 770, a gente teve que modificar o arquivo de configurações na mão para fazer funcionar. Testamos ela em Full HD, com uma escala de resolução em 75%, que fica próximo ao Xbox One base, e com 100% de escala também, que fica semelhante ao PlayStation 4. Nós não testamos a GTX 770 aqui, porque ela já começa a extrapolar os limites da VRAM, visto que ela só tem 2 GB. Já o setup das APUs, que estava usando 8 GB compartilhado, também travou no teste usando as texturas no Ultra, e por isso foi necessário partir para 16 GB para fazer funcionar sem maiores problemas. O resultado foi bem surpreendente. Nessa configuração, a APU com overclock conseguiu ficar um pouco mais próximo ainda da R9 280. Enquanto isso, a GTX 770 de 2 GB não teve condições pela falta de VRAM. Ou seja, se a gente quiser jogar com uma configuração gráfica próxima do Xbox One base, um 13400G com overclock nos gráficos integrados consegue entregar uma performance jogável aonde uma placa de vídeo que foi indicada nos requisitos mínimos não consegue. Bizarro, né? É claro que tem uma tecnicalidade pela falta de VRAM, mas não deixa de ser um fato bem curioso. A nossa conclusão sobre os requisitos mínimos é que obviamente eles foram pensados para 30 FPS, mas a recomendação da 770 de 2 GB foi especialmente ruim, porque se não fosse a gambiarra de editar o arquivo das configurações na mão, a gente não ia nem conseguir botar ela em Full HD no baixo. A recomendação dos processadores está ok. Ambos são mais que suficiente para entregar 30 FPS.
embora 2500K antes dos patches estava travando demais. E sobre a pergunta do início do vídeo, será que a Rockstar chegou a testar esses requisitos mínimos? Eu sinceramente não vou saber responder, mas o fato do jogo não deixar a GTX 770 colocar a resolução em Full HD, mesmo com tudo no baixo, pela falta de 25 MB de vídeo, isso me diz que não, eles nem chegaram a testar essa porcaria. Se vocês curtiram o vídeo e querem ver mais vídeos assim, inscreva-se no canal, toquem o sino e cliquem naquele like. Se acharam uma bosta, mandem ver no dislike, xinguem nos comentários e vão reclamar no Twitter. Para quem quiser ajudar o canal e ganhar acesso a conteúdo exclusivo, grupo de WhatsApp e outras coisas maneiras, torne-se um membro e contribua com o nosso trabalho. Valeu pessoal, até a próxima!